Quem nunca passou pelaquela situação de olhar no relógio e perceber que, meu Deus, passou o horário de pegar meu filho na escola. E agora, o que fazer? Essa é a situação dos pais. Imagina a escola, como que ela se organiza com essa situação. É isso que nós vamos conversar hoje aqui no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, deixa aqui seu comentário. Você já esqueceu seu filho na escola? Você já foi esquecido pelos seus pais na escola? Como que acontece isso na sua escola? Deixe então seus comentários, se inscreve no canal, compartilha nosso vídeo. Assim nosso canal vai estar alcançando um maior público e nos ajudará a crescer. Então, pensando na situação, de uma escola no seu cotidiano, ela tem lá a sua organização, as pessoas que ficam no portão da escola, a escola tem horário para fechar, os funcionários têm horário para ir embora e de repente se esquece uma criança. Só que não é de repente se esquece uma criança, constantemente se esquece uma criança, porque são muitas as crianças que estão naquela unidade escolar, que seja 200 crianças, 300, 400, de vez em quando um ou outro será esquecido e é uma coisa que faz parte do cotidiano, porque primeiramente nós pensamos o seguinte, pode acontecer de um pneu furar, de um trânsito a mais acontecer, da pessoa ficar presa no seu trabalho, enfim, N situações podem acontecer e as escolas elas são bem tolerantes nesse sentido, O que não pode acontecer é uma frequência. Por isso é muito importante que o responsável para buscar a criança ou o adolescente, que ele tenha o telefone da escola. No momento que ele percebe que ele vai se atrasar, se ele tem essa consciência, ligar para a escola, colocar a situação e procurar que isso não vire uma rotina, que seja realmente alguma coisa esporádica, que aconteça lá uma vez na vida, uma vez no ano. O que muitas vezes acontece é que algumas famílias elas perdem um pouco a noção de que a responsabilidade de pegar a criança no horário certo é dela. Mesmo no dia a dia corrido, ela não se atém a esse detalhe e ela não se organiza para isso. Então, todo dia tem um problema. Um dia é o trânsito, outro dia foi o chefe, outro dia foi... Ou seja, aquela pessoa não é a pessoa mais apta a buscar a criança na escola, porque ela sempre vai ter problemas de horário. Então, é ela que tem que se organizar para resolver isso. E o que a escola pode fazer? Muitas coisas. Primeiro, a escola não pode simplesmente abrir a porta e deixar a criança sair. Isso assim, é a única coisa que não pode ser feito. A escola tem sim a obrigação de ficar com a criança até a hora que os pais chegarem ou tomar alguma atitude para entregar essa criança ao responsável. Quem seria o responsável? Um outro familiar que está colocado ali na lista, Geralmente as escolas deixam telefone de familiares que possam entrar em contato ou, em último caso, existe o conselho tutelar. Acontece, por exemplo, uma situação extrema que a criança não foi retirada e passou 1 hora e passou 2 horas e a escola precisa fechar. A escola precisa tomar uma atitude. Então, é importante esses pais terem essa consciência de que a escola não tem a obrigação de ficar ali a serviço do seu filho no horário que não tem aula. Não existe esse combinado, a não ser que haja realmente um combinado nesse sentido, que a criança fique no outro período. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando na situação de não buscar no horário pré-definido, pré-determinado. Então, a escola pode e deve fazer anotações frequentes desses atrasos. Então, a criança não foi retirada no horário, tenha lá um livro de registro. Olha, você retirou 15 minutos depois, assina aqui. Se a pessoa não assinar, não tem problema. Você registrou, você assina, você está relatando os fatos. Isso é fundamental. Por quê? Porque se isso começa a ter uma forma corriqueira, você vai fazer
um relatório para o Conselho Tutelar para que ele vá até essa família e entenda o que está acontecendo e oriente essa família de fato a perceber qual que é a responsabilidade dela, que é retirar a criança no horário certo. Imagina a situação da escola, né? A criança sai às 11h30 e quando for 1h da tarde tem uma outra turma que vai estar chegando. Essa criança, ela vai ficar na escola fazendo o quê? Ela não vai ter supervisão, ela não vai ter professor, ela não vai ter alimentação, ela vai ficar ali, né, sozinha. Só que a escola não vai deixar ela sozinha, ela vai deixar alguém ali observando essa criança. Mas às vezes esse horário é o horário de almoço dos funcionários e não tem quem fique ali observando e cuidando dessa criança. Então são situações que você vai estar tirando o direito trabalhista do outro. E é esse que é o grande problema, é o grande conflito. O outro também tem as suas obrigações. Suponhamos que o professor, ele não pode ficar lá porque ele tem que buscar o seu filho na outra escola. Então a coisa começa a ficar uma bola de neve, né? Então qual que é a dica que eu deixo aqui? Primeiro, tem assim um caderno de registro quando as pessoas não vão buscar as famílias, orientar as famílias de forma muito clara. Olha, você precisa organizar o seu tempo. Se você não pode pegar o seu filho no horário determinado, conversa com alguém que more próximo à sua residência. Às vezes o pai do amiguinho, a mãe do amiguinho pode buscar 2 crianças durante uma semana, na outra semana vai o outro fazer esse revezamento. Ou então você contrate, né, a van escolar, que muitas vezes resolve, porém também há um outro problema, que quem trabalha com van, às vezes chega no local para entregar a criança e não tem ninguém na casa. E aí a criança volta para a van e fica rodando com essa pessoa da van no outro período de aula. Esse também é um problema que os funcionários, os donos de van também têm essa queixa, que alguns pais desaparecem. Então, tem o telefone da van, tem o telefone da escola e se comunique, porque pode sim acontecer, né? Qualquer um pode ser pego de repente numa situação que ficou preso, adoeceu, passou mal, foi para o hospital e aí realmente não tem como estar entrando em contato. Isso pode acontecer e não são esses casos que vão ser denunciados no Conselho Tutelar, não. Muito pelo contrário, esses casos precisam de solidariedade humana e todo mundo entende. O problema é quando toda semana tem uma desculpa. E aí sim, a escola precisa ter essa postura de colocar para os pais, olha, sua responsabilidade é pegar o seu filho ao meio-dia, ou a 1h, ou às 5h, não sei, cada um tem o seu horário. E deixar isso muito claro, se você atrasar, você tem lá 5 minutos de tolerância, 10 minutos de tolerância, tem escola que dá esse tempo. Não tem tolerância porque não tem funcionário, né? Então você precisa chegar no horário certo, senão, né, você precisa trocar a escola da criança. Às vezes colocar ela numa escola mais próximo do seu trabalho, mais próximo da sua casa, ou definir que uma outra pessoa vá buscar. Às vezes a gente tem um vizinho, um primo, uma amiga, um irmão que possa fazer essa tarefa. Então muitas vezes a gente também pega todas as responsabilidades para si e não dá conta. Então quando isso está acontecendo, precisa ter uma conversa, tentar entender, a família tentar dividir as tarefas. E se aí todo caso não conseguiu, aí sim, aí é hora de estar chamando o Conselho Tutelar e colocando que a criança está sendo deixada de lado. Isso é uma negligência, né? Toda semana você esquecer seu filho na escola é uma negligência. E o Conselho Tutelar cuida justamente disso, dos direitos das crianças e dos adolescentes. E não é só de criança, também de adolescente. E quando é adolescente, às vezes é até muito mais complicado, porque o adolescente acaba saindo de qualquer jeito e às vezes ele não está preparado para sair de qualquer jeito. Às vezes sim, às vezes o adolescente tem a chave da casa, às vezes ele pega o transporte público de forma muito tranquila, às vezes a casa é próximo, dá para ir a pé, dá para ir com um amigo, tranquilo. Mas isso tem que ser combinado e organizado para que a criança e o adolescente não tenham problemas de segurança e os funcionários da escola não tenham problemas de seus direitos trabalhistas serem negligenciados ou violados. É isso que o canal Alox deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, deixa seu comentário se você já esqueceu alguém, se você já foi esquecido. E se inscreve no canal, assim vocês terão mais vídeos para estar seguindo aqui conosco, ok? Tá joia, então te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!